Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus. Mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em 1 Reis 19, 3 e 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de gesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados, que já morreram. Hoje, eu venho aqui para mais uma mensagem da nossa programação. Os que confiam no Senhor superam. Meu irmão e minha irmã, eu trouxe esse contexto hoje, contido em 1 Reis, que fala do momento em que Elias ele fugiu, em que Elias ele ficou assustado. Eu não sei se você conhece, mas o contexto conta que Acabe contou para Jezebel as muitas coisas que Elias fazia em nome do Senhor. Então Jezebel, revoltada, mandou uma ameaça para Elias. Disse que mataria Elias. Assim como matou outros profetas, ela disse que mataria Elias. E Elias teve medo. E tendo medo, Elias fugiu. E fugindo, Elias pediu a morte. Elias chegou diante de Deus e pediu a morte. Mas se a gente continuar lendo esse contexto, ele vai dizer que um anjo do Senhor apareceu a Elias, trouxe alimento e disse a Elias, coma. E Elias comeu e o anjo disse a ele, você come mais porque você vai precisar se levantar, a sua caminhada ainda é longa e você vai ter que seguir em frente. Olha, meu irmão e minha irmã, hoje eu quero usar esse contexto para falar aos nossos corações. E eu quero usar como tema para essa mensagem o seguinte peso, a seguinte balança, as reações exageradas que temos versus os obstáculos temporários que vivemos. Eu vou repetir, reações exageradas que nós temos versus obstáculos temporários que vivemos. O que isso significa, Inara? Significa que muitas das vezes nós agimos exatamente como Elias. Nós nos desesperamos com alguns obstáculos que aparecem na nossa vida e nós pedimos a morte. Nós temos uma reação muito exagerada. Nós gritamos a Deus falando a Ele, Senhor, eu não aguento mais, eu vou morrer. Quantas vezes nós agimos como Elias, com reações exageradas, Nós afirmamos que aquilo que nós estamos passando vai nos matar, A gente fala, Senhor, eu não tenho como sair dessa situação, acabou para mim, minha vida está destruída. Isso aqui é a pior coisa que poderia acontecer comigo, Deus não me ama. A gente começa a ter, expressões muito exageradas e muitas das vezes isso está baseado numa percepção errada. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer a você que está me ouvindo que a mensagem de hoje tem o objetivo de mostrar para você que é necessário que você se levante e se posicione olhando para a situação de uma maneira mais espiritual, depositando em Deus a sua confiança. Muitas das vezes as nossas reações exageradas estão baseadas em manipulações espirituais. Eu sei que eu falo sobre isso sempre, mas essa é a intenção, para que você não se esqueça, para que você comece a nutrir dentro de si essa verdade, de que as coisas que acontecem à sua volta sempre têm uma manipulação espiritual. E muitas das vezes as coisas negativas, elas são manipuladas anteriormente pelo inimigo de nossas almas. O que isso significa, Inara? Significa que às vezes a nossa reação exagerada está baseada na nossa percepção das coisas, e a nossa percepção das coisas está baseada naquilo que o inimigo de nossas almas semeou no nosso coração.
Ele faz isso diariamente, ele trabalha o nosso medo diariamente, ele trabalha a dúvida, ele coloca anseios, ele cria ansiedade, tudo isso através dos ambientes que estamos, das pessoas que nos cercam, das coisas que nós assistimos, da maneira em que vivemos. Quanto mais distante daquilo que Deus nos manda fazer nós estamos, mais nós estamos nutrindo das sementes malignas. E quando acontece alguma coisa, quando acontece um obstáculo, muitas das vezes temporário, nós temos reações exageradas. E aí você pode dizer para mim, mas Nara, você não sabe o que eu estou passando. Como você pode dizer assim que é uma reação exagerada? Meu irmão e minha irmã, eu posso dizer a você que não importa o que você esteja passando, nada é impossível para Deus. Nada do que você esteja passando é superior ao nosso Deus. Então, eu quero dizer a você que hoje o intuito dessa mensagem é trazer para você uma nova ótica. Que você perceba que muitas das vezes isso que você está passando é algo que o Senhor está permitindo para te trazer uma nova fase em sua vida. E com base nisso, você ter outra percepção, um amadurecimento espiritual. Mas às vezes você está tão inserido dentro de um cenário alimentado pelo inimigo de nossas almas que a sua reação ela é exagerada. Me perdoe falar dessa forma, porque muitas das vezes as pessoas elas vivem de uma maneira hipócrita. Eu mesma já passei por inúmeras situações em que eu fui hipócrita. Eu não enxergava que eu mesma era a pessoa a qual alimentava sementes malignas em minha vida. E foi a partir de um amadurecimento espiritual que Deus ele passou a me mostrar que as minhas emoções elas estavam sendo nutridas de maneira errada. Sabe, eu vou explicar um pouquinho melhor para você entender. Às vezes aquilo que nós sentimos é tão intenso que ofusca o que nós sabemos. O que você está dizendo, quer dizer com isso? Eu vou repetir para você entender. Às vezes nós sabemos que Deus é poderoso, mas o que nós sentimos é tão intenso, isso que a gente sente, a nossa emoção negativa, que isso ofusca a palavra de Deus sobre a nossa vida. Às vezes você ouve um pastor dizendo a você, olha, Deus vai trazer uma vitória para a sua vida, Deus ele vai te ajudar, Deus ele vai prover o que você precisa, mas o que você está sentindo é tão intenso que o que você sente ofusca a palavra de Deus. Nós sabemos que Deus é poderoso, mas às vezes a nossa emoção é tão negativa que ofusca o que nós sabemos. Sabemos que nós não estamos sozinhos, mas o inimigo de nossas almas, ele semeou sementes tão pesadas, nutriu pensamentos tão negativos que a nossa emoção, ela está tão intensa e oprimida que nós achamos que estamos abandonados e sozinhos. Esquecemos que Jesus cuida de nós. Nós sabemos que a palavra do Senhor é verdade. Sabemos que o Senhor Jesus veio para nos salvar. Sabemos que essas instruções podem mudar a nossa vida, mas o que nós sentimos muitas das vezes ofusca a palavra de Deus, ofusca o agir de Deus na nossa vida. O tema de hoje, para você que está me ouvindo, é claramente para que você seja convidado a uma reflexão. A sua reação está mesmo à medida da realidade dos fatos? É necessário mesmo que você, deposite tanta energia em cima de um obstáculo que pode ser um obstáculo temporário? As nossas mensagens vêm falando que os que confiam no Senhor superam, e confiar no Senhor muitas das vezes é olhar para as próprias reações, para as próprias emoções e tomar consciência de que nós estamos agindo como uma criança mimada, birrenta. Muitas das vezes, e eu me coloco nisso, quantas vezes aconteceu uma coisa tão superficial e boba na minha vida e eu cheguei diante de Deus, com histerismo, e quando eu falo histerismo é quando a gente começa a chorar, a gente entra em prantos, por algo tão passageiro, tão temporário, e quando aquilo passa você fala, meu Deus, não precisava de tudo aquilo, não tinha necessidade de ter falado tanto, chorado tanto, não tinha necessidade de ter sofrido tanto. Eu tive uma reação tão exagerada, mas essa reação ela está baseada no quê? Nos meus pensamentos. E os meus pensamentos estão baseados no quê? No que eu venho alimentando a minha alma. Então que hoje nós possamos entender através dessa mensagem que nós precisamos confiar mais na palavra do Senhor, para que a nossa reação não ofusque o que o Senhor está nos dizendo. Olha, o cenário que nós estamos, muitas das vezes, ele pode sim, falar ao contrário. Às vezes eu tô aqui falando para você, meu irmão e minha irmã, se levante, reaja, seja forte. Deus vai agir, Deus vai prover, Deus vai fazer aquilo que você precisa. Se você confiar, você vai superar qualquer que seja a fase. Mas aí, o cenário está dizendo ao contrário. As pessoas que te cercam reagem ao contrário. E aí você não percebe que esse obstáculo é passageiro.
Sabe, Deus ele quer nos posicionar de maneira que sejamos o que temos que ser na presença dele, independente do cenário. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Eu vou dar um exemplo muito simples e bobo, tá? É um exemplo simples e bobo, mas é para você entender o que eu quero dizer. Uma ave, ela tem asas e ela voa, tá? E essa ave, não vou distinguir nenhum tipo de ave, eu vou falar só da ave. Essa ave, ela voa alto, tá? Essa ave voa alto com chuva ou com sol. Essa ave, ela voa alto com tempestades ou sem tempestades, com vento ou sem vento. O que isso significa? As asas dela vão continuar batendo independente das circunstâncias. Essa ave não vai deixar de ser ave porque está acontecendo uma tempestade. O que eu quero dizer com tudo isso? Você não deve deixar de acreditar na palavra do Senhor e se posicionar como uma pessoa de fé, como uma pessoa que crê no que o Senhor tem a te dizer apenas por causa do cenário, apenas por causa do que falaram, apenas por causa de obstáculos passageiros. A gente precisa olhar para as coisas e entender que elas são passageiras, que ventos são passageiros, que opressões malignas também são passageiras. Mas se a gente se apoiar no entendimento exagerado, se a gente se apoiar nos pensamentos negativos, nós vamos tender a olhar o obstáculo e dar a ele uma ênfase muito superior à realidade. Meu irmão e minha irmã, presta atenção nisso que eu vou te falar, porque isso aqui é uma coisa muito importante. É algo que eu tenho aprendido com Deus. Deus, ele age a nosso favor e ele age de acordo com a nossa fé e o nosso posicionamento. E presta atenção nisso que eu vou te falar, porque isso aqui é muito sério. Às vezes, a nossa reação impede o agir de Deus, porque Deus não é poderoso para agir, não. Porque nós estamos enfatizando muito mais o problema do que a solução. Quantas e quantas pessoas nós vemos por aí que a gente olha e questiona, mas por que Deus permitiu tal coisa? Não é porque Deus só permitiu, mas porque a própria pessoa enfatizou muito mais o problema, sabe? Se apoiou numa reação muito mais exagerada, deixou de ouvir as instruções do Senhor. Eu e você, nós temos o direito de escolher. Agora hoje o convite a você é que não escolha se apoiar numa reação exagerada onde você nutre pensamentos negativos em relação ao que está acontecendo com você. Escolha mudar o seu posicionamento. O ensino de hoje é para que você entenda que a fé sem obras ela é morta. O que significa isso? Significa que você deve ter fé sim, mas você tem que se levantar. Você tem que ter fé sim, mas você precisa reagir. É necessário que você comece a lutar para acabar com o problema. É necessário que você se levante para retirar esse obstáculo da sua frente. E às vezes você vai falar para mim, mas Inara, eu não tenho mais forças. Inara, eu não sei o que fazer. Então, meu irmão e minha irmã, quando o cenário ele foge do nosso controle, é porque ele está sob o controle de Deus. E aí, qual é o papel que nós devemos ter? Nós devemos confiar no Senhor e mais do que confiar no Senhor, nós devemos continuar lutando em oração. Devemos orar para que Deus ele possa agir ao nosso favor. Se for necessário tirar, que Ele tire. Se for necessário trazer, que Ele traga. Se for necessário limpar, que Ele limpe. O que for necessário ser feito, que Deus faça, mas que Ele faça através de um posicionamento seu, onde você se levanta, onde você reage, onde você luta. Sabe, muitas das vezes Deus permite que passemos por situações até mesmo para que a gente possa aprender a lição por trás dessa situação. Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Já aconteceu comigo, sabe, situações assim, Deus permitir, e olha, eu vou falar para vocês, existe uma luz na minha consciência que eu não sei explicar, mas eu acredito que seja o Espírito Santo de Deus mesmo, porque quando eu passo por alguma situação assim, sabe, desconfortável, ruim, a primeira coisa que me acende na mente é, o que Deus está querendo me ensinar? O que eu fiz de errado para chegar até aqui? Porque muitas das vezes, meu irmão e minha irmã, nós não questionamos o que nós estamos fazendo para chegar a esses obstáculos. Qual é a área que estamos negligenciando? E aí nós devemos fazer o quê? Se levantar, orar, lutar e muitas das vezes mudar o nosso posicionamento. Eu quero que você entenda que Deus ele não pode trabalhar em cima das suas reações exageradas. Somente o inimigo de nossas almas que se fortalece com as nossas emoções negativas. Por isso que hoje você entenda que a sua percepção, ela não pode ser pior do que a realidade, tá? É um obstáculo, mas é um obstáculo temporário, tudo passa. Sabe, Deus é maior do que esse obstáculo. E você precisa colocar na sua cabeça agora que tudo tem uma solução. Que nós não devemos nos apegar ao problema, mas devemos nos apegar à palavra de Deus.
E que hoje você entenda que confiar no Senhor, para que você possa superar, também é começar a buscar uma percepção real das coisas. O que isso significa? Nem sempre você vai precisar ter uma reação exagerada sobre um obstáculo temporário. É necessário que você olhe para as coisas que te cerquem e tenha um posicionamento de acordo com a vontade de Deus. Lembra que eu falei no começo do áudio? Nós não devemos permitir que o que nós sentimos seja tão intenso ao ponto de ofuscar o que nós sabemos. O que sabemos, Inara? Sabemos que temos um Deus todo-poderoso, que nada é impossível para Ele, que tudo podemos nele que nos fortalece, que tudo podemos se nós acreditarmos, que tudo é possível para nós que acreditamos. Então eu convido você hoje, nesse momento, a depositar sua confiança em Deus, a se levantar, a reagir em qualquer que seja a circunstância que você esteja passando. Não importa qual o obstáculo, acredite, ele é passageiro, ele é temporário. A única coisa que não passará é a palavra do Senhor. Então que hoje você entenda que até o que você sente é passageiro, mas a palavra do Senhor não. O obstáculo é passageiro. As tuas reações exageradas são passageiras, mas a palavra do Senhor não passa. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, que vá de encontro a ela. Deus, eu quero pedir a sua misericórdia em favor das nossas vidas. Senhor, quantas vezes nós agimos como Elias? Nós temos medo e nós pedimos a morte. Nós estamos tão amedrontados, muitas das vezes tão oprimidos, que nós acreditamos que é o fim. Acreditamos que não temos como sair da situação, acreditamos que aconteceu conosco a pior coisa do mundo, mas Deus, nós sabemos que o Senhor é maior do que qualquer problema. Então, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que ouça a minha oração, se volte para nós, acalme esse coração, dê a essa pessoa a direção que ela precisa para tomar as decisões certas, para se posicionar da maneira certa. Arranca, Senhor, toda opressão maligna, todo pensamento negativo. Muitas das vezes essas reações exageradas estão baseadas, Senhor, numa ferida na alma, então leve a cura. Levante pessoas para ajudá-la, levante pessoas para interceder por essa vida. Que o Senhor possa, através dessa mensagem, Senhor, conduzir essa pessoa a ter uma nova perspectiva, onde ela confie muito mais na Tua palavra, nos Teus ensinamentos, do que se apoie na própria emoção. Que em nome de Jesus, a partir desse momento, todos nós possamos confiar mais em Ti. É o que eu peço. Em nome de Jesus. Amém.